Poesia! Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? José Paulo Paes, chama-se Convite essa poesia. Hoje, como eu vou falar com a Bia Ribeiro e ela adora poesia, resolvi começar com uma pequena poesia, bem simplesinha. Bom dia, quem já chegou aí, bom dia Carla, bom dia Eva, bom dia pessoal, obrigada aí pela presença. Vamos começar mais uma live sobre experiências transpessoais na vida cotidiana. Márcia, bom dia. Juliana, bom dia. Todos que estão chegando. A Bia chegou. Oi, Bia. Estamos aí começando mais uma live. Inspirada, então, no texto do Caminhos da Realização, do Jean-Yves Leloup. Dos medos do eu ao mergulho no ser, onde ele conta, então, nossa vida é frequentemente um acordeon que se abre e se fecha. Algumas vezes estamos num estado de consciência e experiências transpessoais nos abrem de um só golpe. Existe o perigo de não conseguirmos mais fazer o elo entre a consciência anterior e a nova consciência. Alguma coisa foi quebrada. É o que ocorre em certos casos de esquizofrenia. Pessoas que viveram uma experiência transpessoal brutal e não conseguiram integrá-las. Nesse caso, é o terapeuta que deve aprender a integrar esse estado de consciência ao estado normal. Então, meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida, um canal feito para lembrar que você é a pessoa mais importante. Eu estou aqui super grata à Lubrate por abrir esse espaço, né, para a gente falar de histórias transpessoais na vida cotidiana, uma maneira de a gente traduzir na prática o que é essa tal de transpessoal, né, que a Lubrate é referência aí em pós-graduação de psicologia transpessoal, tanto no Brasil quanto na Europa, né, Associação Luso-Brasileira. Então, a gente está aí com esse espaço. Hoje eu vou falar com a Bia Ribeiro sobre uma experiência transpessoal, começando então aí a segunda-feira e pedindo para todos que estão aqui ao vivo e quem for assistir gravado também, que compartilhem essa live. Dessa maneira a gente coloca em pauta aí para pessoas que não conhecem, né, a psicologia transpessoal, e abre uma nova possibilidade, por exemplo, de falar de uma maneira mais profunda sobre sonhos, sobre meditação guiada, também sobre uma nova forma de educação, uma nova forma de trabalho nas empresas, onde a gente entende o ser humano como um ser integral, né? Um ser que é mente, né? Emoção, corpo, mas também é espírito. E como espírito, nós temos aí experiências que transcendem. Então, a gente tem essa necessidade de transcender, e isso acontece de várias formas na nossa vida. Algumas vezes acontece de uma... Voltei? Bia, dá um oi pra mim aí, por favor. Pausou isso, mas voltei. Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Não sei o que aconteceu aqui. Oi, voltou? Acontece nas melhores lives. Bia, só dá um ok pra mim, por favor. Ah, então tá bom. Me desculpa. Então, bem-vindo aí a todos que estão chegando. Muito obrigada aí pela presença.
Eu vou colocar então a Bia aqui para a gente já contar sobre essa história. Falar, Bia, eu vou te mandar o convite. Beatriz Ribeiro. Live já me dando susto agora de manhã. Aí, Bia, olha o campo que você me coloca. Bom dia. Bom dia! É para ter improviso hoje? Olha, pessoal, bom dia. Como eu falei com a Sandra Ti antes da gente entrar na live, eu mandei uma mensagem para ela, falei, Sandra, eu como ENEA tipo 1, tô sem caderninho hoje, tô sem anotação nenhuma, então vai tudo no improviso. Acabou de atingir você também, Acabei Sandra. de entrar no campo aqui, já deu. Agora é isso. Perdi até o raciocínio. Mas eu estava falando, né, Bia, das experiências transpessoais que atingem a gente, né? Como o Lilupe fala, às vezes, de uma forma brutal. E aí, se a pessoa não conecta a consciência anterior com a nova, ela dá uma quebrada, pode dar um distúrbio. Então, o ideal é que vai tentar entender e fazer essa ponte aí, ou na terapia, ou através de autoconhecimento de um curso, de alguma forma, né? Mas a nossa live tem a proposta de falar de experiências transpessoais de uma forma mais leve, né? De uma forma que a gente consiga colocar na prática para as pessoas que estão assistindo o que é essa tal de transpessoal. Seja muito Bom bem-vinda, Bia. Gratidão por aceitar esse convite e disponibilizar aí do teu tempo com a gente. Sandra, obrigada. É uma honra estar aqui no Insta da Lubrate, receber o convite seu para a gente falar um pouquinho da nossa experiência, né? Da sua, da minha, na transpessoal. E bom dia, pessoal. E eu confesso para você que só passou a fazer sentido para mim tudo que eu vivi lá atrás, de experiências culminantes ou de experiências transpessoais, agora na nossa pós-graduação. Porque até então eu não nominava. Eu tinha experiências e para mim eram experiências, nossa, incríveis, mas até então eu não entendia que eram experiências espirituais e, de certa forma, eram experiências que me passavam mensagens extremamente importantes. Só que isso, Sandra, eu só vim descobrir agora. Quando você me convidou para essa live, que você falou, Bia, traz experiências, né, para o pessoal, para mim, enfim, conta um pouquinho. Eu falei, nossa, Sandra, que eu vou contar das experiências transpessoais se à época eu não sabia que era transpessoal? Mas é isso, né? É justamente isso. Através dos exemplos que eu vou trazer, provavelmente alguém, a Tereza, enfim, o pessoal que está aqui na página, possa também se identificar e falar que já teve experiências. E eu, por exemplo, tive muitas mensagens passadas sem explicação em alguns momentos da minha vida, mensagens que naquele momento eu não entendi, que hoje eu nomeio como transpessoal, que eram mensagens com cunho de aviso, mas também com cunho de autoconhecimento, e que eu pude perceber que se essas mensagens chegassem para mim hoje, eu iria encarar de uma forma diferente, porque naquele momento me assustou muito. Eu vou contar uma que ocorreu aos 14 anos de idade. Foi numa viagem que eu fiz para Ouro Preto. Eu sempre gostei de estudos da Idade Média, do Iluminismo. Era uma coisa que me atraía muito na escola. E, para falar a verdade, a única matéria que eu ia muito bem era na aula de História. Matemática eu fugia. E eu lembro que nós fomos para Ouro Preto para conhecer um pouco a conjuração mineira, conhecer a história do ouro no nosso país. E eu me apaixonei, tanto que para mim é um assunto que hoje ainda me instiga muito. Só que agora eu também entendi o porquê que me instiga. Pois bem, e nessa viagem para Ouro Preto, eu, numa das visitas nas igrejas, que o que mais a gente faz lá é visitar a igreja,
Eu sentei numa cadeirinha na igreja, né, no banco da igreja, e comecei a olhar para o chão. E tinha um túmulo, lá é muito comum, né, pessoas fiéis serem enterrados dentro da igreja. E eu lembro que eu sentei no banquinho e estava pisando em cima de um túmulo e eu comecei a chorar muito. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E as amigas vinham, falavam, nossa, Bia, tá tudo bem? Eu chorava. E veio o guia conversar comigo, o guia turístico, e falou, Beatriz, por que você está chorando assim, menina? Eu falei, eu não sei por que que eu estou chorando, mas eu estou chorando em cima desse túmulo. Ele falou, você sabe de quem que é esse túmulo? Eu falei, não. Ele falou, é o túmulo da Maria Doroteia, a Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga. E qual que é a história que envolve, né, a Marília de Dirceu? É um amor não vivido, é um amor que foi interrompido. Tomás Antônio Gonzaga, que foi um conjurador, foi exilado, e a Marília passou a vida inteira dela aguardando ele voltar do exílio em Moçambique. E ela fez todo o enxoval, todo o preparativo e aguardou o seu amado voltar. E essa é uma história verdadeira. E nessa história verdadeira, Tomás Antônio Gonzaga, que era o Dirceu, o seu grande amor, se casou em Moçambique e nunca mais voltou. Por que que eu contextualizei isso? Porque anos depois eu fui viver uma história de amor dessa. Anos depois eu vivi uma história muito parecida em que eu fiquei esperando uma pessoa voltar para mim. Sandra, eu passei 3 anos aguardando essa pessoa voltar para mim. E quando você para pensar, e talvez se naquela idade eu tivesse um acompanhamento de um terapeuta transpessoal, de um psicólogo, o que eu não tive, talvez no futuro a minha atitude teria sido diferente, né? Uma consciência maior poderia ter abarcado. Então, esse foi um momento muito importante porque eu percebi que eu repeti uma história que não era minha, Não. né? Uma história incrível da Marília de Dirceu, que eu já tinha essa afinidade e fui repetir uma história de amor. Então, isso me marcou e foi uma experiência culminante, sentar numa cadeira de igreja, né, no banco de igreja, justamente em cima do túmulo dela. Que mensagem que é essa? Então, o que eu sempre comento é que a vida nossa, pessoal, é cheia de sutilezas. E se a gente tivesse tão presente em cada momento da nossa vida, eu acredito que muita coisa viria ao nosso consciente e a gente teria respostas ou consciência de algumas coisas da nossa vida. Você não concorda, Sandra? Absolutamente, me arrepiou inteira você contando essa história, muito, muito tocante, né, Bia? Porque você vê uma menina ainda, né, com 14 anos, sem muita consciência do campo ali que estava imersa, né? E a gente não aprende muito sobre isso aqui no Ocidente, né? Sobre essas energias, esse campo, essas histórias que elas não têm tempo e espaço, elas continuam vibrando ali, né? E talvez até pedindo ajuda, né? Se de alguma forma de pegar o aprendizado, não faça como eu fiz, vai ser feliz, né? A gente não, sei lá, transforma isso em algo bom, alguma coisa, né? E É, aquilo te tocou e te emocionou profundamente por conta, provavelmente, de toda essa emoção, essa história ficou gravada, né? De uma forma muito forte, assim. Mas que bom que você depois adquire consciência e segue, né? Porque a vida é para a gente ir para frente, né, Bia? Para seguir é, adiante. é verdade, Sandra. E assim, uma das mensagens que me ficam muito é que as pessoas pensam que a experiência transpessoal é algo, uau, a Bia acabou de contar algo, né, de ter Aham. sentado no banco e tal. Mas não, gente, a experiência transpessoal, ela é no nosso cotidiano, é que não prestamos atenção em muitos minutos do nosso dia. Aliás,
prestamos muito pouco atenção nos nossos dias. Entramos naquele pilotinho automático, viramos aquela chave e não reparamos nas mensagens que vêm numa flor que eu vi, ou numa. E não é poesia, isso não é poético, é uma Não. verdade, né, É, Sandra? É a consciência da sim. gente estar presente no dia a dia, prestando atenção nas pequenas mensagens que nos são passadas. É, O poeta às vezes ele faz o papel dessa ponte, né, de traduzir algumas coisas e fazer trocadilhos, metáforas e tal, para justamente porque tem uma sensibilidade ali, né, que é traduzida na linguagem, né? Outra coisa que eu tenho notado assim que às vezes as pessoas não têm vocabulário transpessoal, não tem, ela vive uma coisa, mas ela não sabe descrever muito bem em palavras e aí é como a gente tentar contar um sonho, né? Não, eu tenho muita vontade, vários sonhos ultimamente eu tenho sonhado que eu quero ter um celular para tirar a foto, para trazer a foto do sonho para mostrar, porque como que eu não sou boa desenhista o suficiente para. Porque tem gente que tem o dom, consegue, né? Daí desenhar como se fosse uma foto. Mas a gente às vezes não tem nem vocabulário para traduzir, né? Que você teve ali, por exemplo, essa palavra do campo, né? Do campo morfogenético, do inconsciente coletivo presente ali numa cidade que tinha tanto ouro, mas ao mesmo tempo teve tanta exploração. exploração, né? Ah, eu não fui a Ouro Preto, Bia, mas uma amiga foi e disse que é bem. Ela achou muito nebuloso, assim, muito escuro, muito pesado mesmo, né? Bem pesado ali. Eu lembro que a última vez que eu fui para Ouro Preto, porque eu sou apaixonada por aquelas regiões ali, aquela região de Minas Gerais. A última vez eu fui com meu marido e foi a primeira vez que ele foi e a gente foi junto. Enfim, eu já tinha ido várias vezes e a gente brigou lá. Brigou, a gente teve uma Hum. briga feia em Ouro Preto. É uma cidade que dificilmente a energia dela ela é densa. É uma cidade que ela tem muita exploração, muita dor, muita morte. Mas não sei porque eu tenho muita atração. Eu gosto daquela cidade. E eu lembro que quando a gente voltou, isso me marcou muito, que é uma experiência também transpessoal. Na volta de Ouro Preto, eu lembro que a primeira noite em Limeira, que eu dormi aqui depois da volta, eu tive um pesadelo. E nesse pesadelo, uma pessoa me pegava e me jogava ela me batia. Era uma pessoa que me batia muito. E eu lembro que eu falava, por que você está fazendo isso, né? Enfim, provavelmente foi alguma energia, alguma coisa que eu trouxe de lá, que eu trouxe no meu campo, que teve ressonância com o meu campo, que isso é importante, teve essa ressonância e foi algo que me assustou muito. E você falou de sonhos, Sandra. Eu tive sempre muitos sonhos na minha vida, mas só depois da nossa pós também é que eu fui dar significado ou importância e não ao pé da letra. Porque geralmente quem tem um sonho tenta achar, nossa, sonhei que eu fui atropelado. E às vezes esse atropelo é outro atropelo da Outro. vida, não é um atropelo. Exato, você está sendo atropelado ou você está se atropelando. E eu também tive uma experiência muito linda com sonho, já que você trouxe essa informação. A semana retrasada, eu tinha que tomar uma decisão muito importante na minha vida pessoal e falei: nossa, será que eu tomo essa decisão? Será que é hora? Nossa, mas será? E aí à noite, Sandra, eu tive um sonho tão lindo que no dia seguinte eu tomei a decisão. Foi lindo. Eu sonhei que, só vou contar o sonho. Eu sonhei que eu estava voando à noite. Olha que sonho lindo. Eu sonhei que eu estava voando à noite. Eu voava. E eu lembro que eu voava no meio das árvores e as árvores batiam no meu rosto. Ou melhor, eu batia nas árvores. E eu lembro que eu falava: eu confio.
eu confio, do chão eu não passo. Era a Olha, frase que eu soltava no sonho, do chão eu não passo. E eu voava numa velocidade, parecia que eu estava num carrinho de Fórmula 1, que, que eu falei, gente, eu posso, eu vou tomar essa decisão. E no dia seguinte eu tomei a decisão. E a gente estava falando na mensagem do Leloup, falando do uhum, medo, né? Do medo, o quanto muitas vezes o medo nos segura, o quanto que esse medo breca a gente. E, sim, gente, do fundo do coração, a maioria dos medos, para não dizer todos, são ilusórios. É óbvio que a gente não vai dar um passo maior do que a perna, né, Sandra? Não vai tomar algumas decisões no rompante, mas tendo consciência que é do bem, tendo consciência que aquilo vai te fazer bem naquele momento, eu acho que o confiar é uma palavra da transpessoal que está muito ligada à transpessoal e não tem como separar, né, Sandra? A sim. confiança. E aí me vem várias coisas aqui quando você está falando isso, assim, né? Primeiro que eu tenho trabalhado muito em terapia com os meus clientes, Bia, sobre essa questão da decisão, obviamente você sempre vai fazer um estudo, assim, né, dos prós e os contras, óbvio, tá bom, isso é racional. Mas eu acho que o que mais tem ajudado é fazer a pessoa perceber que as decisões não são para sempre. Nenhuma decisão é para sempre. Você decide hoje, e amanhã você pode mudar de ideia se aquilo não foi legal, entende? Tá tudo bem, né? E depois da manhã também você pode rever. Cada dia a gente tem que ser um dia e tomar decisão, porque se eu tomo uma decisão para sempre é muito pesado, né? É muito pesado. Ah, isso é para sempre. Não, calma. Toma, decide hoje e daí vai seguindo o fluxo e tal. Então, isso tem ajudado as pessoas a perceberem, assim, em grandes decisões ou pequenas, mas que elas, a gente fraciona, vamos dizer assim, a decisão. O importante é decidir. O ruim, o que dá ruim é você ficar na indecisão. Isso corrói a alma, né? Isso faz muito mal, gera desequilíbrio e o desequilíbrio gera doença, né? Então, isso. A outra coisa que me vem é quando uma frase que eu vi outro dia aí na internet, perdida, eu vou. Se eu errar, eu aprendo. Se eu acertar, eu te ensino. Essa eu adorei. E vamos Porque colocar aí nessa lista. Do chão não passa. e do chão não passa, cara. Que de pior pode acontecer? E vamos embora, vamos em frente, né, Bia? É isso que eu acho que essa live tá com essa cara, assim, vamos em frente, né? E Vamos em a frente. outra coisa é o campo, né, Bia? Porque o campo é isso, né? A gente perceber que existe uma coisa maior que a gente, que quando a gente entra num campo, seja num show que a gente fica animado e começa a pular, e você entrou num campo de alegria, seja num velório onde a gente entra e está triste, mesmo que a gente não conheça a pessoa, né? Às vezes você vai, sei lá, e ali tem um campo de tristeza e você fica triste. O negócio é a consciência de saber separar o que é meu do que não é meu. E se perguntar isso o tempo todo e dar ordem de comando, e se não for meu, que volte para quem é de direito, né, com consciência. É uma frase do Barra de Axis, onde eu aprendi isso, eu achei muito interessante, porque a gente não precisa, não você falou assim, se a gente estava em ressonância, pega. Mas não é porque eu peguei, eu posso devolver, né? Não é meu? Já, Exatamente. já Isso tem. traz Pode falar. Isso traz não só consciência, mas responsabilidade para a gente, né, Sandra? Porque Sim. não adianta a gente ficar culpando Ouro Preto, culpando, sei lá, fulano, culpando 1.000 pessoas, porque uma das características da transpessoal e das terapias das quais nós nos submetemos
é trazer essa autorresponsabilidade, né? Sim. Então, se eu ficar no campo do medo, se eu ficar no campo da tristeza, se eu ficar nesse campo e alimentando como se eu jogasse adubo nesse campo, eu não vou conseguir sair mais disso. Então, me veio muito conversar aqui nessa live hoje sobre confiar, né? Sobre a Uhum. confiança. É, o confiar em você, o confiar que você buscando ajuda, eu não gosto muito de palavras motivacionais, vai, você consegue e tal. Apesar de eu saber disso, eu acho que a gente tem que buscar ajuda, tem que buscar pessoas que nos auxiliem a tentar entender o porquê que eu estou nesse buraquinho, por que eu estou nessa tristeza e estou alimentando essa tristeza. Como Uhum. a Sandra falou, às vezes a gente está nesse campo de ressonância familiar, mórfico. Sim. Mamãe foi triste, papai foi triste, ou a vovó, e eu vou alimentando e passando isso para as gerações seguintes. E a gente Sim. rala, viu? Se a gente vem de É. uma família onde a nossa tendência é ter tristeza, depressão, a gente rala nas gerações seguintes para tentar transmutar isso, para tentar falar, olha, vocês passaram por isso, agora eu posso fazer diferente, em homenagem a vocês que não conseguiram, ou que não Uhum. tiveram esse conhecimento, né, Sam? Sim. Eu me trouxe também outra experiência transpessoal que hoje eu nomeio, que foi uma vez que eu estava muito triste, Sandra. Eu estava triste, tal, eu caso, eu compro uma bicicleta, eu me separo, eu fico junto. Eu tava o pó da rabiola nesse dia. E eu lembro que eu estava triste, eu fui passear no gramado de casa, e passeando no gramado de casa, eu tinha um Rottweiler, ele já é falecido. Pensa num Rottweiler que não gostava de carinho, não chegava perto, era bravo, e ele sempre ficava distante de mim. O Gordo, o nome dele era Gordo. E o Gordo ficava longe de mim. E eu lembro que eu sentei no gramado, era umas 9 da noite, eu olhei para o céu, aquele céu estrelado, e eu falei, caramba, Deus, com tantas pessoas no mundo, será que você está olhando para mim? Sabe aquela pergunta de filho mimado? Sabe aquela perguntinha boba que a gente faz de vez em quando? Prova que você existe, Deus. E eu Uhum. fiz isso aquele dia. Sandra, ali para mim foi, eu acho que o ápice de eu nunca mais duvidar de nada. Que eu lembro que eu sentada, eu comecei a chorar sozinha, porque eu estava muito angustiada mesmo. Veio o meu cachorro, esse gordo, que, como eu disse, ele não chegava perto, sentou do meu lado, encostou a patinha assim, do tipo, faz só um pouco de carinho, tá? Mas só isso. E eu lembro que eu fiz o carinho nele, e quando eu olhei para o céu, na mesma hora, porque eu olhei para o céu e vi uma estrela cadente, sabe? Assim, e alguém poderia dizer para mim, ali, ó, estrela E- cadente, é um meteoro caindo e está tudo certo. Mas Uhum. não, gente, sabe? Ali naquele momento foi algo tão, tão mágico. Meu cachorro, que não gostava de carinho, encostar em mim, uma estrela cadente. Eu falei, caramba, acho que ele está mostrando que está olhando para mim. E tudo bem se for o significado que eu Que estou dando para esse esse momento, mas você fez a ponte. É isso. Vamos construir pontes. Ao invés de separação, é o que importa, né? São coisas que fogem à lógica, né, Bia? Então a gente não está aqui para e se a pessoa, a partir daquele momento, se sentiu bem, é isso. Que todo mundo encontre a sua ponte e se sinta bem, pessoas mais felizes, produz um mundo mais feliz, que vai ficar todo mundo melhor e melhor, né? Cada vez mais. Mas me lembrou você contando essa história sobre Deus. Eu não vou lembrar o nome dos personagens porque são hindus, eu ouvi essa história. Diz que é, o príncipe, vamos dizer assim, decidiu ir procurar, sei lá, Krishna, vamos dizer assim. Não era esse nome, eu não lembro o nome. E aí ele saiu pelo mundo com toda a vontade de encontrar, né, Deus, enfim, e entrar nos portões e tal. E aí
no caminho foi muito difícil, então ele enfrentou toda a sorte de desafio e perigos e provações, enfim, e chegou lá no meio de uma floresta e se arranhou todo, se sujou todo, enfim, eis que no meio do caminho ele encontra um cachorro. O cachorro estava lá, largado, perdido, aí ele pegou aquele cachorro e cuidou dele, e quando ele fazia o abrigo para dormir, ele punha o cachorro junto com ele, e alimentar, e se alimentava e alimentava o cachorro, e foi seguindo o caminho dele e passando por mais e mais provas e tal, até que um dia ele chega nos portões lá celestiais, e aí tem um guarda na frente e fala assim: Olha, Fulano, você chegou, é aqui. Você vai poder entrar, mas sem o cachorro. Aí ele falou assim: Então eu não vou entrar. Foi ele que me acompanhou essa jornada inteirinha e agora chega aqui, você quer que eu abandone o meu amigo? Não, não vou. Se é para eu escolher entre o céu ou ficar com meu amigo, vou ficar com meu amigo. E aí nisso o cachorro se transforma em Krishna. Era o próprio Que Deus que estava lindo. caminhando ao lado dele. Então, e era o último teste. Se ele abandonasse o cachorro, aí ele perdia a entrada. Então, é uma história muito bonita, porque é isso, né? A gente às vezes fica procurando uma coisa muito muito miraculosa, como você falou, mas não, as coisas se apresentam de forma mais rotineira, que a gente nomeia simples, né, Bia? Mas que a gente entende por contraste que as coisas não são simples, elas são a vida inteira é magia, né? É maravilhosa. Olha isso, essa tecnologia de eu estar aqui hoje com você batendo um papo gostoso, sendo assistida aí pelas pessoas que passam por aqui ao vivo e depois vão passar no gravado, tudo isso é muito mágico. E se a gente conseguir tocar o coração de uma pessoa com essas histórias que a gente não tem nem tanta consciência de por que que a gente está contando elas, justamente essas histórias, é isso, é só isso, É só isso, Sandra, é só isso. só Essa tudo vida, isso. nessa pequena passagem, você não precisa ter uma religião, você não precisa ter uma. A espiritualidade, ela se mostra de outras formas, né, Sandra? Esses dias eu Sim. estava lendo o livro do Marcelo Gleiser, que é aquele físico brasileiro enfim, quando teve toda aquela discussão da partícula de Deus, né, aquela coisa que foi discutida, eu lembro que ele foi muito requisitado nas entrevistas, e eu comprei um livro dele, porque ele é ateu declarado. Eu achei muito lindo, porque ele já fez lives com Monja Coen, ele já fez lives com pessoas. É como o Leandro Carnal, o historiador, ele é ateu, porém escreveu um livro junto com a Monja Coen. Então, eu acho lindo porque a espiritualidade ela pode ser vivida de várias formas, no respeito ao meio Sim. ambiente, no respeito ao próximo, né, nessa comunhão que nós temos durante o dia. Aliás, eu brinco que o ateu muitas vezes é mais espiritualizado que alguém muito religioso, né? Porque ele olha Sim. muitas vezes na natureza física, científica, sem nomear, ele enxerga ali algo transpessoal, algo culminante. E o Marcelo Gleiser, ele disse numa das últimas entrevistas, algo muito lindo, que ele falou: nós somos especiais. Nós estamos nesse planeta, nós somos o resultado bioquímico, nós somos resultados de partículas, de moléculas, que em planeta nenhum foi identificado por enquanto, e nós somos seres especiais e devemos aproveitar isso. E eu ouvi isso, eu falei, gente, que coisa linda esse homem falando. E é verdade. Então, isso é uma experiência culminante, isso é uma experiência transpessoal de alguém que não acredita num ser superior, num Deus criador,
mas acredita nessa mutação da natureza, nessa evolução da natureza e o quanto nós nos retroalimentamos dela, né? Então a gente se alimenta dessa natureza e vamos evoluindo e respeitando, enfim, vivemos naquilo que você soltou, acho que você falou, né? Numa ecologia, né? Nessa ecologia onde a gente comunga com seres humanos, com essa natureza, com algo que a gente não explica, né? Não tem explicação, cada religião vai dar a sua explicação, mas são as experiências transpessoais e culminantes, né, Sandra? Sim, Bia, e aí o que me vem é isso, assim, que a gente tem isso, as pessoas, esse espaço aqui é justamente para a gente falar sobre isso, né? A Cris colocou, vai na essência, né? Isso. É, porque espírito nada mais é do que invisível, e a gente tem uma conexão invisível com a nossa casa, com as coisas, com as pessoas, com a família, mas também a gente tem conexão invisível com uma pessoa que a gente nem conhece lá no outro lado do planeta, e a gente tem uma conexão invisível com uma estrela no céu, né? Com galáxias. Através do invisível, a gente está conectado com tudo, né? E isso é espiritual, isso independe. Bom dia, Sandro. Independe de qualquer dogma e tal. E a transpessoal está aí para a gente falar sobre isso, né? Sobre essa consciência, sobre essas experiências. Então, esse espaço é justamente para isso. Eu quero agradecer. Todo mundo passou por aqui, ouviu a gente contar a história, né, Bia? Bater um papo gostoso. Agradecer super a Tricotamos. Lubrati, a Vera Saldanha pelo espaço. E você, Bia, maravilhosa. Muito, muito obrigada. E você, Obrigada, Sandra. você quer deixar um recado, teu Instagram, o que que você trabalha como terapeuta? Como que é? Bom, pessoal, eu trabalho na cidade de Limeira, eu sou proprietária do espaço Soma, Corpo e Mente em Harmonia. Quem tiver interesse, quiser conhecer, entra no meu Instagram, tá? @Soma, Corpo e Mente em Harmonia. Trabalho com a terapia transpessoal, que é a união de diversas ferramentas para o nosso autoconhecimento. Trabalho com a constelação familiar sistêmica. Trabalho também com a medicina do ambiente, né, que é a nossa interação com a nossa casa, né, não só essa nossa casa aqui, mas a nossa casa física, onde a gente tem essa morada temporária. Porque o tempo todo, como a Sandra falou, a gente está em ressonância, ressonância com o outro, ressonância com o passado, ressonância com o presente e também a ressonância com o nosso futuro, porque tudo que a gente vai materializando aqui hoje, fatalmente essas moléculas elas permearão o nosso futuro. Por isso que a gente sempre tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos, com o que pensamos, como agimos, né? Porque pela lei da física, toda ação tem uma reação. E isso é físico, não é praga. Né? Então a gente tem que tomar É cuidado. físico, é hermético, é alquímico, é tudo isso. É universal, E né? também quero agradecer você, Sandra, por esse projeto lindo que você desenvolveu, por dar oportunidade para os seus colegas, seus amigos aqui contarem um pouquinho das experiências. Agradecer a Lubrati, que me passou tanto conhecimento e ainda passa. A Vera Saldanha, a doutora Vera, que, nossa, com a AIT trouxe Maravilhoso. tantas informações para a gente, tanto conhecimento. Enfim, o Manuel e toda a equipe da Lubrati. É Só isso. tenho a A agradecer. deusa está só reforçando aqui, ó. Oi, Bá, do chão a gente não passa. Nosso mantra. Ai, isso. E sigam então aí, quem não segue ainda, sigam a Lubrate, sigam o Te Cuida, sigam aí a Bia, o Espaço Soma. Enfim, todos nós vamos criar essa rede aí transpessoal, né? Essa conexão invisível que não por um acaso a gente fez. E continua fazendo. Amanhã tem live com a Érica às 11 horas da manhã. E na quarta-feira temos a live com a Cris Barros sobre. Uau! Às 20h30, na quarta-feira.
A partir daí, acredito que eu vou manter esse projeto agora em setembro, 2 vezes por semana, aqui na Lubrate. Vamos continuar contando histórias transpessoais. Sim. Tá bom, Bia. Muito obrigada. Gratidão, gratidão a todos. Obrigada, Super gente. Um beijo. beijo. Tchau, tchau. Tchau.